Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vanessa Rodinick passando aqui para a gente conversar sobre um assunto muito importante, que faz parte da vida de todos nós. E muitas vezes a gente se pergunta, o que são as funções cognitivas? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas e como elas exercem diretamente as funções do aprendizado. Vem comigo então? As funções cognitivas, elas estabelecem uma relação propriamente dita com o nosso cérebro. Ela é um funcionamento neurobiológico do nosso cérebro. Ela envolve memória, curto, médio, longo prazo, cognição de aprendizagem, envolve atenção, concentração, pensamento, a forma como eu organizo o meu pensamento, como eu vou falar, porque ela envolve linguagem também, que é todo um processo motor, e envolve também vigilância, aquilo que eu vou filtrar e aquilo que de fato eu vou raciocinar para poder desenvolver. Então, raciocínio concreto, lúdico e abstrato. Por isso que as funções cognitivas são tão importantes na nossa vida, porque tudo envolve cognição. Então, se a minha criança, o meu aluno, o meu filho tem uma dificuldade de aprendizagem específica, muitas vezes nós precisamos estar muito atento qual área da cognição que está em defasagem, ou seja, buscar entender a causa disso, por que está dessa forma. A cognição, ela já é estudada desde 1960, porém naquela ocasião ela era mais voltada para um estudo da antropologia. Nesse processo de buscar entender formas neurobiológicas do cérebro, a cognição vem sendo estudada a partir da ciência. Por quê? Porque a ciência entende que a cognição propriamente dita tem a ver com o nosso comportamento. Então, a forma como eu penso, a forma que eu retenho informação na memória, a forma como a minha linguagem se desenvolve, logicamente tem a ver com o meu comportamento. Vamos imaginar a seguinte situação. Se a criança tem dificuldade para falar, para se expressar, né? A linguagem verbal dela está em defasagem. Automaticamente isso vai refletir no comportamento dela. Por isso, nós precisamos entender esses aspectos da cognição. Ou seja, quando falamos em cognição, falamos em como a informação entra no nosso cérebro, como ela é processada e como que o nosso comportamento reage com toda essa informação. Quando a gente percebe que algo está em defasagem, né, algo não está legal ou a gente tem dificuldade em algum desses aspectos comentados no início do vídeo, nós precisamos entender que estímulo o nosso cérebro está recebendo. Nós podemos falar de dois estímulos. O estímulo que a gente chama de estímulo natural, que é o estímulo do ambiente, de uma sala de aula, um estímulo social, o estímulo de um aniversário, de uma festa, de um evento, o estímulo de uma reunião, como um estímulo desenvolvido, que são as habilidades que o nosso cérebro vai recebendo no monitoramento de aprendizagem e ele vai desenvolvendo com o passar do tempo, passando pelas fases da teoria cognitiva de Piaget, que nós chamamos de pré-operatório, que é onde o nosso cérebro começa a fazer toda a formação cognitiva, estabelecendo um vínculo com linguagem. Daí nós vamos para o operatório e para o operatório concreto. Isso já desde a época de Piaget e de Vygotsky já era estudado. Então, atualmente, quando a gente se pergunta assim, por que essa criança não está estudando? Mas eu expliquei de uma forma tão clara, tão objetiva, e ela não conseguiu compreender, nós precisamos entender que aspectos cognitivos dessa criança que está em defasagem. E aí eu te convido a conhecer o nosso espaço, a entender um pouquinho melhor sobre isso e a participar conosco dos nossos vídeos, das nossas conversas, para que você perceba qual estímulo deve ser feito, em que momento e de que forma, né? Visto que cada um aprende de uma maneira diferente. Então, esses aspectos cognitivos são muito importantes na nossa vida, na vida de cada um de nós, e interferem diretamente na nossa aprendizagem e no nosso comportamento. Muito importante a gente prestar atenção nisso nas nossas crianças e adolescentes. Um beijo grande, até o próximo vídeo e não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais e também vir conhecer o nosso espaço. Tchau, tchau!